Oi, gente, tudo bem? Creio que sim. Glória a Deus misturado com aleluia. Vamos dar continuidade na nossa série do livro de Atos, capítulo 11 hoje. Amém? Vamos lá? Pedro explica perante a igreja. Os apóstolos e irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Aleluia. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Pedro então começou a explicar-lhe: Olha, exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes de terras, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: Não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então tudo isso recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me havia sido enviado de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. Entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e disse: Escuta, mande buscar em Jope o Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio de qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em pôr-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então, Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Pois é. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram a Fenícia e a Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram ao ouvido da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou e permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez, foi chamado de cristãos. Olha aí. Naqueles dias, alguns profetas desceram a Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse olha aí. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo a sua possibilidade, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e vivenciaram.
Glória a Deus. E fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Está vendo? A igreja unida jamais será vencida. Os irmãos andavam em unidade. Pois é o que nós temos que fazer. Seguir o exemplo da palavra de Yahvé. Seguir os princípios do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês com toda a sorte de bens celestiais. Em nome de Jesus. Amém? E até mais.